Hoje eu quero falar um pouco sobre as chaves do reino de Deus, chaves bíblicas de como você pode ter tuas orações respondidas. São chaves que eu apliquei na minha própria vida, são chaves que eu tenho visto Deus realmente honrar, porque são princípios, e princípios nada mais são do que leis. Quanto mais você sabe a lei, melhor você vai se dar na vida, na verdade. Quando você entende que a lei da gravidade existe, você não se machuca. Então, quando você entende da lei que rege o mundo espiritual, você começa então a usufruir dessa lei, respeitando essa lei, você vai ter os frutos, o resultado dessa lei. Então, hoje, eu quero, antes de mais nada, convidar a presença do Espírito Santo. Aonde você estiver escutando isso, eu sei que o Espírito Santo pode estar tocando e trabalhando no nosso coração. Então, Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua presença, e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha nos ajudar nesses próximos minutos, onde nós vamos estar falando sobre essas verdades acerca de orações respondidas. Mostra-nos, nos guia. É isso que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, pessoal. São algumas verdades, algumas chaves que eu tenho visto ser chaves que funcionam na minha vida e na vida de pessoas que estão aí comigo na correria, vendo Deus fazer grandes proezas. Você precisa entender que Deus quer que você venha orar de tal maneira que Ele consiga responder suas orações. Eu acredito no poder da oração. E tem um cara que eu tenho lido recentemente que me impactou muito. O nome dele é Father Nash. Na verdade não é o nome dele, né? O título dele é Father, Pai Nash. Talvez você nunca ouviu falar de Father Nash, mas talvez você já ouviu falar de Charles Finney. Charles Finney foi talvez o grande avivalista desse despertamento que a gente chama do grande despertamento da América, que depois se resultou em grandes avivamentos e movimentos missionários. Charles Finney, que era um advogado convertido radicalmente, cheio do Espírito Santo, começou então a levar essa mensagem do reino de Deus, e sinais e maravilhas o acompanhavam. Agora, o que as pessoas não sabiam é que quando Charles Finney iria fazer reuniões de avivamento, ele enviava Father Nash 2 semanas antes das reuniões ou dos cultos dele, e Father Nash pegava então 2 ou 3 outros homens de Deus intercessores, eles faziam então um pacto santo. E qual que era esse pacto santo? Que eles iriam então pelas próximas 2 ou 3 semanas entrar em jejum, em oração, para que quando Charles Finney chegasse naquela cidade, naquele vilarejo para pregar o evangelho, a atmosfera daquele lugar já estaria totalmente preparada. Esse era o pacto. E muitas vezes eles pegavam então um quarto de hotel ou um quarto de um albergue, eles se trancavam lá e eles ficavam em oração, em prantos, em dores de parto, gerando aquilo que seria um grande mover de Deus daqui 2, 3 semanas. E Charles Finney, ele chegava e as pessoas viam ele pregar, as pessoas viam as curas, o mover profético, eles viam as pessoas vindo para o altar para serem salvas, sendo libertas, mas poucas pessoas sabiam que 2 semanas atrás, Father Nash estava naquele lugar, abrindo a atmosfera no espírito através de oração, e aquilo que Charles Finney estava fazendo nada mais era do que resposta de oração. Então, existe poder na oração e Deus quer responder nossas orações. E eu digo, você tem que ganhar no mundo espiritual e depois você só colhe com passos de fé no mundo físico. Você vai semear já no mundo espiritual, você vai ter tua vitória já no mundo espiritual e depois com passos de fé e passos de obediência você vai colher no mundo físico. Mas tudo começa com oração. Então, eu queria começar com a primeira chave. Se você estiver anotando, anota isso aí. Primeira coisa que você tem que fazer, você precisa orar orações grandes. Você precisa orar orações grandes. Entenda uma coisa, Salmos, capítulo 2, versículo 8. Se você puder, anota isso aí. Salmos 2, versículo 8 diz assim: Pede-me e eu te darei as nações como herança e até os confins da terra como a tua possessão. Isso aqui é Deus Pai falando para o seu Filho, mas dentro da nova aliança, esse também é um acesso que é nos dado uma vez que você está em Cristo. Algo muito poderoso vai acontecer uma vez que você começa então a entender que existe poder em orações ousadas. Muitos de nós não estamos tendo nossas orações respondidas, e eu vou falar uma coisa, é porque talvez você está orando orações muito pequenas que não são dignas de um Deus tão grande que você serve. Hoje eu estou aqui para te desafiar. Ouse orar orações ousadas. Primeira chave é:
ore as orações grandes. Só o fato de você orar orações grandes, e o que quer dizer orações grandes? Orações que realmente são além daquilo que você acha que humanamente é possível. Você precisa dar um espaço para o Espírito Santo entrar em parceria com você. O Espírito Santo não entra em parceria aonde os teus recursos, os teus talentos, aquilo que está à tua disposição dá conta de cumprir a missão. Ele quer uma missão para fazer junto com você, e a missão que ele quer fazer junto com você carece de um espaço para ele poder ocupar. E muitas vezes você não está dando espaço para ele poder ocupar porque você está com uma fé muito pequena. Você tem que aumentar a tua fé. E a tua fé, o tamanho dela, será refletido no tamanho das orações que você orar. Então a tua visão, ela começa a expandir pelos propósitos de Deus e por aquilo que ele pode fazer. Então agora você pode começar a pedir por nações. E quando eu falo nações, não são necessariamente nações que a ONU determina. Esse aqui é o território dessa nação. Pode ser um povo, uma etnia. Clama, peça por algo maior do que só a tua família, os teus amigos, a tua vizinhança. Começa a clamar, pai, eu quero Brasil. E quando eu falo sobre Brasil, eu estou falando sobre todos os brasileiros ao redor do mundo. E tá cheio de brasileiro fora do Brasil. Acho que inclusive agora tem alguns me assistindo ou me escutando e estão fora do Brasil. E eu quero falar para você, ore por coisas grandes, ore pela tua empresa, ore pelo teu governo, ore pela, talvez, a tua denominação, ore pelo teu bairro. Talvez você esteja num lugar onde você fala assim, cara, para mim já é grande eu orar pela salvação total da minha família. Ore por isso. Ore as orações grandes. Deus honra e Deus aprova orações ousadas. Quem sabe a tua oração está covarde demais. Número 2, o início da fé é onde a vontade de Deus é conhecida. Entenda isso. O início da tua fé, a fonte da tua fé é o conhecimento da vontade de Deus. A fonte da tua fé é o teu conhecimento da vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 14, fala que agora, ele diz assim, agora, a nossa confiança que temos nele é que se pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, ele nos escutará. A minha confiança é que se eu peço de acordo com a vontade dele, ele vai me escutar. A minha fé está no fato que eu sei o que ele quer. Então, eu vou orar com fé porque eu já sei o que ele quer. E o que é que ele quer? Ele quer aquilo que ele já deixou descrito e explícito na palavra dele. Então eu falo para você, pessoas que estão na Bíblia, lendo a Bíblia, comendo Bíblia, constantemente pulando e mergulhando na Bíblia, eu falo para você que essas pessoas vão orar com uma fé que pessoas que não têm noção de Bíblia não vão ter fé. Porque você vai estar orando pensando, será que isso aqui é o que Deus quer? Será que eu estou orando uma coisa que é o coração de Deus? Agora, quando você está na Bíblia, você sabe, cara, isso aqui é o que a palavra de Deus diz que ele quer. E o que é que Deus quer? O que Deus quer está lá em Mateus capítulo 6. De uma maneira bem básica, geral, Mateus capítulo 6, versículo 10 fala que Deus quer que assim na terra como nos céus seja feita a tua vontade. É a oração do Pai Nosso. Assim na terra como nos céus. Então, o que não tem no céu? No céu não tem enfermidade. O que mais não tem no céu? No céu não tem pobreza. O que mais não tem no céu? No céu não tem conflito. Então, se você tem conflito na tua casa, é totalmente bíblico você orar por paz. E quando você orar por paz na tua casa, você vai orar com fé, porque a tua fé, ela começa no teu conhecimento da vontade de Deus. E você sabe, isso aqui é a vontade de Deus. Então, eu posso orar com fé. Faz sentido? Você pode orar com fé para o teu avô ser curado, para a tua mãe ser curada. Por quê? Porque você sabe que a vontade de Deus é que as pessoas venham experimentar a cura do Senhor. Por quê? Seja feita na terra, assim como é no céu. E no céu não existe enfermidade. Então você vai orar com fé. O início da fé é onde a vontade de Deus é conhecida. Quanto da vontade de Deus você conhece? Você pode falar, Theo, eu preciso ter mais fé. Eu vou falar para você, então você tem que conhecer mais a vontade de Deus. E você pode perguntar, Theo, como é que eu vou conhecer mais da vontade de Deus? Eu falaria, tenha um compromisso com a leitura da palavra. Porque quanto mais você lê a Bíblia, você vai ter mais noção do que é a vontade dele. E quando você entrar em oração, você ora com confiança. Número 3, tenha fé durante e depois da oração. É importante você ter fé durante a oração, mas também depois da oração. Muitas pessoas têm fé antes da oração, por isso que elas vão orar. Elas vão ter muita fé durante a oração, porque elas pensam, nesse momento que eu estou orando, eu preciso ter muita fé. Mas deixa eu te falar uma coisa, o segredo
e isso eu tenho visto na minha vida, é se você permanece com fé depois do teu em nome de Jesus, amém. Quando você está orando com fé e depois você termina em nome de Jesus, amém. Deixa eu te falar uma coisa, a tua oração terminou, mas a tua fé não. Você perpetua a tua fé, continua firme com a tua fé. Marcos 11, versículo 24, a Bíblia fala assim que, portanto, eu lhes digo, isso aqui é Jesus falando, ele diz assim, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que o já receberam e assim lhe sucederá. O que é isso? Isso aqui é um convite para você permanecer em fé. Você vai pedir em oração, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. Aqui ele está falando, olha, vai acontecer de acordo com a tua fé. Então você ora crendo, eu já recebi. Em nome de Jesus, amém. Mas você continua com aquela fé dentro do teu coração, falando, eu já recebi. E essa fé perpétua durante e depois da oração faz com que você veja com que a tua oração venha a ser respondida. E lhe sucederá, é o que a Bíblia está falando. Então isso aqui é um convite para você permanecer na fé. Nós não vamos simplesmente ter fé se a resposta vier imediatamente. Mesmo quando ela não vier imediatamente, eu vou permanecer em fé. Agora você pode perguntar para mim, Theo, mas como é que eu vou permanecer em fé de uma maneira bem prática? Uma das coisas que você pode fazer é praticar gratidão. E como é que você faz isso? Você verbaliza. Você fala assim, muito obrigado, Deus, e eu te agradeço de antemão que o Senhor vai trazer a resposta. E você permanece naquele lugar sendo grato, falando assim, Deus, eu sei que minha conta está vermelha, mas eu já estou grato, porque o Senhor é o Jeová Jireh. O Senhor vai trazer a provisão. Pai, eu sei que os médicos estão falando isso, mas o meu coração já te agradece de antemão, porque a tua cura está chegando. O que é isso? É um exercício para você permanecer na fé. Então a gente chega agora no número 4, a quarta chave de orações respondidas. Qual que é essa chave? Você precisa buscar mais o doador do que o dom. Muitas pessoas só vão para a igreja, você sabe, talvez você está aqui e você é uma pessoa dessa. Existe graça para você. Mas você só vai para a igreja quando o negócio aperta. Quando você está com dificuldade, quando você está numa crise, quando você está passando por um perrengue, eu vou para a igreja. O que quer dizer isso? Que você está buscando mais o dom do que o doador. E não tem problema. Não tem problema, mas eventualmente você vai ter que amadurecer e você vai ter que graduar para um nível de maturidade onde você vai buscar mais o doador do que o próprio dom. E o rei Davi, ele era tão especial, ele era tão fora da curva, justamente por conta disso. Ele fala lá em Salmos 27, versículo 4. Você lembra desse versículo? Ele diz, uma coisa eu tenho desejado do Senhor. Uma coisa. Ele resume tudo aquilo que são os seus desejos, ele resume tudo aquilo que são as suas possibilidades. Ele sendo o homem mais poderoso da face da terra quando ele estava vivo, ele chega e fala assim, não, eu estou reduzindo o meu coração, a minha paixão para uma coisa. Eu poderia ter qualquer parte da terra com a força militar que eu tenho, qualquer mulher desse mundo, qualquer prazer dessa terra, mas eu reduzo as minhas paixões para uma coisa. E qual que é essa uma coisa? Ele fala que eu venha te buscar e que eu venha habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor. O que quer dizer isso? Ele fala assim, cara, eu tô comprometido com o doador, não com o dom. E porque ele era tão comprometido com o doador confiava a ele dons. E ele era um homem extremamente dotado, talentoso, extremamente sábio, um ponto fora da curva, o maior rei de Israel. Então, quando a nossa oração ou a nossa vida de oração se torna, então, mais do que um tempo onde você está com a tua listinha pedindo, Deus, cura minha mãe, Deus, me ajuda a lidar com meu chefe, Deus, me ajuda a pagar aquela dívida, Deus, minha mulher, o meu filho que tá... Não tem nada de errado você ter uma listinha de pedidos, mas o que eu tô falando é a tua vida de oração tem que ser além de um tempo onde você tá vindo trazendo tua lista de pedidos a Deus. Tem que ser um lugar onde você vai se aprofundar na intimidade com Ele. Eu vou falar uma coisa, você vai encontrar que se você chega nesse lugar aonde você busca mais o doador do que o teu dom, o doador vai confiar os dons a você e mais do que isso, a tua intimidade com ele vai aumentar e não apenas você vai conseguir através da oração mudar as circunstâncias, a oração vai mudar você. Deixa eu repetir. Não apenas através da oração você vai conseguir transformar circunstâncias, a oração vai transformar você. Eu vou terminar com esse texto, Lucas 6:37, muito prático.
Aqui estão as chaves práticas para você ter suas orações respondidas e também talvez é a razão pela qual eu tô aqui hoje dividindo com você aquilo que eu tenho. É por conta desse versículo de Lucas 6:37 que diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem, presta atenção, versículo 38. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante será dada a vocês. Presta atenção, a chave está aqui. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. O que ele está falando aqui? Olha, da maneira que você dá, você vai receber. Da maneira que você se doar, você vai ter o teu retorno. Ele está falando aqui de relacionamentos. Ele está falando sobre não seja uma pessoa que julga as outras. Estenda graça, estenda compreensão. Não seja uma pessoa que condene as pessoas. Estenda perdão. Faz sentido? Ele está falando sobre questões relacionais. Ele não está aqui falando sobre questões financeiras, por mais que se aplica também para as finanças, a questão aqui é relacional. Então, entenda uma coisa, a verdade é que quando você estiver orando por uma necessidade pessoal, por exemplo, Deus, eu peço que o Senhor venha estar fortalecendo o meu casamento. Pai, eu preciso que o Senhor fortaleça o meu casamento. Pai, fala com a minha esposa, fala com o meu marido. Eu preciso que o Senhor fortaleça o meu casamento. Isso aqui é a tua necessidade pessoal nesse caso. Ele está falando assim, olha, a medida que você usar será usada com você. Ele fala assim, olha, deem e lhe será dado uma boa medida. Qual medida? A medida que você usar para você expandir isso para os outros. Ele fala assim, é isso que você precisa entender. E quando você começa a sacar isso, você vai falar assim, Deus, para eu ter então o fortalecimento no meu casamento, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver maneiras de eu ajudar outras pessoas a fortalecerem os seus casamentos. Pai, se eu preciso de um romper na vida dos meus filhos, se eu preciso de um romper na vida dos jovens que eu lidero, se eu preciso de um romper na vida dos meus membros, das ovelhas que eu pastoreio, sabe de uma coisa? Então eu tenho que ver como que eu consigo ajudar outros pastores, outros pais, outros líderes a levarem o romper para os jovens deles, para as crianças deles, para as ovelhas deles. Por quê? Porque a medida que você usa para os outros será dada para você. E tem muita gente que está orando com fé, que está orando orações grandes, que está orando com fé durante e depois, que está buscando a Deus, mas não está vendo a colheita da oração, porque não está semeando. Ore, mas semeie. Para toda oração você precisa ter fé e você precisa ter uma semente. E eu não estou falando aqui de questão financeira apenas. Eu estou falando, se você quer ter um romper na tua vida, você fala assim, eu estou cansado desse vício, eu quero quebrar esse vício. Deixa eu te falar uma coisa. Ache alguém que tem um vício que você consegue ajudar essa pessoa a quebrar aquele vício. Como que eu consigo andar com você? Como que eu consigo doar meu tempo a você? Como que eu consigo doar amor a você? Como que eu consigo até doar minhas finanças para pagar um programa para te ajudar, ou um seminário para te ajudar, ou te levar para ter um aconselhamento com fulano, ciclano? Porque aquilo que você doar, você vai receber. Então fica aqui as 4 chaves e o segredo para você ter suas orações respondidas. Ore as orações grandes. O início da tua fé vem do teu conhecimento da vontade de Deus. Então leia a Bíblia. Tenha fé durante e depois da oração. Busque mais o doador do que o dom, porque então o doador te confia com o dom. E finalmente o segredo. Aquilo que você fizer para o romper dos outros é aquilo que você vai receber para o teu próprio romper. Deus te abençoe. Valeu, galera.